Banca de estudo, aprovação. Olá, feras! Como é que vocês estão? Na aula de hoje vamos falar sobre o quinhentismo. Primeiro vamos entender o que é o quinhentismo. O quinhentismo não é uma escola literária, mas uma fase histórica que corresponde aos anos de 1500, ou seja, século XVI, o primeiro século da colonização brasileira. E todas as manifestações literárias ocorridas nesse século nós estudamos nessa fase. Nós estudamos os dois tipos de literatura que ocorreram no Brasil nesse período, que foi a literatura de informação, ou a literatura de viagem, e também a literatura jesuítica ou literatura catequética. A literatura de viagem corresponde a toda a produção feita nessa fase do quinhentismo que tinha o intuito de descrever o Brasil. Essa produção era feita pelos portugueses. Um dos exemplos clássicos é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a Carta de Achamento do Brasil, que foi escrita em 1500 para o rei, para poder descrever a terra, os nativos, né? E também, por conta disso, a literatura de viagem é conhecida como literatura informativa. Além da Carta de Pero Vaz de Caminha, temos outros exemplos de documentos também produzidos com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo. Temos aí também algumas produções de Pero de Magalhães, como a História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, de 1576, e também o Tratado da Terra do Brasil, de 1576 também, além de outras produções de outros documentos que também tinham esse mesmo objetivo, descrever a fauna, a flora, os povos nativos, todos a partir da visão dos colonizadores, dos portugueses. Agora vamos ver alguns trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a Carta de Achamento do Brasil, para a gente poder ter um pouco da noção da maneira como os portugueses viam o Brasil, viam os povos nativos, viam a nossa fauna, a nossa flora, assim que chegaram aqui no nosso território. Então vamos ver alguns trechos aqui que eu separei. A horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Esse momento descreve o momento em que o Pedro Álvares Cabral, ele avista a terra brasileira, né? Então, nesse momento, Pero Vaz de Caminha, ele acaba descrevendo esse momento. Aqui, qual foi a visão que eles tiveram das Índias, né? Das mulheres indígenas? Andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Daí a gente já começa a perceber também um pouco da cultura, né, o choque de cultura que havia. Quando eles chegam aqui, se deparam com os povos indígenas no seu habitat natural, né, vivendo nus, né, da maneira como sempre viveram, e os portugueses, com toda a cultura portuguesa, europeia, que chegam aqui e se deparam com aquela situação, né? Então ele descreve isso de uma forma um pouco assim, né, demonstrando um pouco do espanto que eles tiveram quando eles chegaram e se depararam com essa cena. Isso é uma coisa que dá para a gente poder ter uma noção. Outra parte também é quando ele fala um pouco a respeito quando ele tenta descrever a terra para o rei. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela. A visão do português já interessado em pegar um pouquinho das nossas riquezas, né? Minerais. Ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe havimos.
Então, ele faz também essa descrição para o rei. E também tem outro trecho que eu separei em que ele pede favores ao rei. Peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo às mãos de Vossa Alteza. Uma das coisas também que ele fala, quando ele escreve essa carta para o rei, é que a maneira como ele descreve os povos indígenas, e ele fala assim, que é um dever dos portugueses poder salvar essa gente. Eles veem nos índios aqui do nosso território, nos povos nativos, pecado, né? E que eles mereciam ser salvos. Portugal era um país muito católico na época, principalmente, né? Então, eles viam muito isso, né? A ideia de salvar também, entre aspas, os povos das terras que eles invadiam. Um outro tipo de literatura desenvolvido durante esse período do quinhentismo foi o que nós chamamos de literatura jesuítica. E por que esse nome, literatura jesuítica? Essa literatura ela foi produzida pelos padres que pertenciam à organização da Igreja Católica chamada de Companhia de Jesus. Essa organização ela foi criada exatamente com o intuito de catequizar outros povos, de difundir a fé católica por outros povos. Principalmente nessa época em que Portugal e Espanha estavam desbravando os mares e acabavam chegando a outros lugares. Então era uma oportunidade de a igreja poder espalhar um pouco da sua fé. Lembrando que nessa mesma época havia também um certo declínio por parte da Igreja Católica devido à reforma protestante, aos pensamentos antropocêntricos que acabaram, de uma certa forma, enfraquecendo essa influência, esse poder da Igreja. Então, a Companhia de Jesus também era uma forma de restabelecer essa força, essa influência, esse poder que a Igreja possuía. Aqui no Brasil, os jesuítas chegaram a partir de 1549, certo? Chegaram os padres jesuítas para trabalhar como missionários e eles foram direto para tentar catequizar os povos indígenas, os povos nativos. Uma das coisas interessantes que a gente pode observar com relação à chegada desses padres e a maneira como esses padres se envolveram dentro dos povos nativos é que os padres eles tentaram aprender e aprenderam muito sobre a língua nativa, que era o Tupi-Guarani. Então, eles aprenderam o Tupi-Guarani porque seria uma forma deles poderem dominar o povo, né? Primeiro eles aprendem a língua desse povo para depois dominá-los e poder catequizá-los de acordo com a fé católica. E é daí também, quando eu falo de catequizar, gente, quando a gente também pode associar a literatura jesuítica à literatura de catequese ou literatura catequética, tá certo? Vocês podem procurar também por esses nomes. E de que maneira era feita essa catequização? Essa catequese era feita através de poemas, de peças de teatro, através de autos, né, autos escritos pelos próprios padres, e cantos, narrativas que envolviam também os próprios indígenas. Então, eles faziam todas essas produções, envolviam os indígenas para que os indígenas participassem e dessa forma eles acabavam catequizando os indígenas, mostrando um pouco da fé católica, do que era o cristianismo para eles, né? Do que era todos os preceitos da Igreja Católica. E também, de uma certa forma, eles acabavam tentando demonizar um pouco das crenças que os próprios nativos já possuíam. Dentro dessa literatura jesuítica, nós não temos como esquecer nem desassociar a figura desse padre, que foi o padre José de Anchieta. Esse foi o principal nome dentro desse tipo de literatura, que foi a literatura catequética. O padre José de Anchieta, eu vou contar um pouquinho dele, tá?
Padre José de Anchieta, ele chegou ao Brasil em 1553, mas ele só recebeu um destaque 10 anos depois, após um período em que ele foi sequestrado, entre aspas, ele ficou preso, os índios acabaram prendendo ele no cativeiro, e logo em seguida, quando ele foi solto, ele começou a ter um certo destaque. O Padre José de Anchieta, ele foi responsável por produzir algumas coisas, algumas obras muito importantes. Dentre elas, nós temos o Alto de São Lourenço, que eu vou falar um pouquinho para vocês já já. Além disso, ele vai produzir a primeira gramática do Brasil em língua tupi. Ele foi um dos padres que estudou a fundo a língua tupi, escreveu essa gramática. E também outros livros, né, como esse, de Beata Virgine Dei Matre Maria, que foi um livro que ele escreveu com 5.786 versos, enquanto ele ainda estava no cativeiro. O Alto da Festa de São Lourenço, primeiramente vou explicar para vocês o termo alto, né? O que é que significa alto? Alto é um gênero literário que corresponde a produções do gênero dramático que tem um teor religioso. Então, produções que têm um teor, um ensinamento, algo voltado para a religião, alguma temática religiosa, nós chamamos de alto. A gente volta um pouquinho no passado, a gente vai lembrar dos altos de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno e os outros altos, né? E um pouco mais para próximo, né, da nossa época, nós temos o Alto da Compadecida, que é um outro exemplo. Então, os altos são essas produções que têm um teor religioso. Nesse caso, aí, o Alto de São Lourenço foi um alto que José de Anchieta escreveu para que fosse encenado, inclusive pelos próprios indígenas. E o curioso e interessante é que esse alto envolvia 3 línguas, o tupi-guarani, o português e o castelhano. Uma coisa bem curiosa é que José de Anchieta, entre os personagens, o enredo da peça, José de Anchieta ele colocava muito elementos da cultura, das crenças dos povos indígenas, né, da religião dele, das crenças deles, e associavam esses elementos das crenças dos indígenas ao que há de negativo dentro da fé católica, ou seja, ao diabo, aos demônios, e também associavam tudo que vinha do católico, do português, a algo bom, a algo bondoso, algo relacionado ao céu, aos anjos. Isso, inclusive, na própria língua. Então, a parte que representava as falas voltadas para o demônio eram em tupi-guarani, enquanto as partes que eram ligadas ao anjo, né, a essa parte mais assim voltada para o celestial, para o lado bondoso, eram em português. Isso era uma forma de trazer para os índios a visão de que o que eles possuíam enquanto sua própria cultura, a sua própria essência, era algo negativo, que eles deviam esquecer. Veja só a forma como era feita essa doutrinação, gente, de uma forma muito agressiva, né? Então, eles pegavam elementos mesmo, né, das crenças dos indígenas e associavam ao mal, ao diabo. E dessa forma, os índios iam começando a incorporar muitas coisas dos preceitos católicos da época, certo? Isso aí é uma característica muito forte e muito marcante. Outra coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, eu já acho que falei um pouco para vocês na terceira aula, se eu não estou enganado, quando eu falei um pouquinho sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Gente, quando os portugueses chegam aqui no nosso território, eles encontram toda uma variedade linguística, uma diversidade de povos indígenas, né? Eles se deparam com um povo de um local específico, mas depois, quando eles vão desbravando, eles vão vendo que há também outros povos com características mais diferentes e linguajares também diferentes, certo? E no Brasil, durante um bom tempo, a língua oficial nossa não era o português. A nossa língua oficial, nos primeiros anos, nas primeiras décadas de colonização, era chamada de língua geral. Essa língua geral era uma mistura do português com o tupi. Era essa língua que, de uma certa forma,
era falada e ensinada também durante muito tempo, até que se estabeleceu através de uma ordem que a língua oficial deveria ser a língua portuguesa. Mas durante muito tempo essa língua aqui do nosso país não era o português, era a língua geral, que era exatamente essa mistura. E mesmo depois que o português entra como língua oficial, a gente sabe que o português daqui, nosso português brasileiro, é um português totalmente diferente do português que é falado em Portugal e em outros lugares. Nós já conversamos muito sobre isso. É importante a gente lembrar, ok? Bom, eu trouxe aqui uma questão do Enem 2013, tá certo? Para a gente poder analisar um pouquinho, responder e comentar. Essa questão traz aí um texto 1 e tem um texto 2. Vamos começar com a primeira parte do texto 1, que é um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam neste dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças, ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas cinturas que muito agradavam. Então, esse é um trecho em que Pero Vaz de Caminha descreve para o rei de Portugal um pouco dos povos daqui, os povos nativos. O texto 2 é uma obra, uma pintura de Cândido Portinari, chamada O Descobrimento do Brasil, uma obra de 1956. Então, observem bem os traços, observem as expressões dos personagens que nós temos aí. Temos os indígenas logo em primeiro plano. Ao fundo nós temos um navio, né, alguns navios chegando, formando a comitiva de Pedro Álvares Cabral chegando. E a maneira como os índios eles estão vendo tudo isso. Observem bem toda essa parte aí da chegada. E a forma como eles estão expressando, né, essa visão de algo que eles nunca tinham visto na vida. Pois bem, vamos para a questão em si. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Alternativa B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Alternativa C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e crítica. Letra E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Então vamos lá, analisar uma coisa interessante que ele traz aí na letra A, que eu queria também chamar a atenção, gente. Quando a gente fala de literatura de informação ou literatura de viagem, e a gente cita a carta de Pero Vaz de Caminha, muitas pessoas questionam se o texto da carta de Pero Vaz de Caminha é de fato um texto literário. Lembra que a gente discutiu um pouquinho em uma outra aula falando sobre texto literário e texto não literário? Pois bem, a carta de Pero Vaz de Caminha, para muitas pessoas, é considerada assim um texto literário. Por quê? Porque é um texto que, além de fazer toda a descrição, né, como a gente viu ali nos trechos que nós lemos, tanto da fauna, da flora, da terra, do povo, enfim, traz também a partir de uma linguagem um tanto literária, né, uma linguagem assim
que traz um pouco da visão do colonizador, né? E rica em adjetivos, como a gente pode ver nos textos dessa literatura informativa, essa literatura de viagens. Nós temos muitos adjetivos, né, para descrever o território, descrever os povos. Então, assim, no conjunto, pode sim ser considerada uma literatura de informação, uma literatura de viagem, certo? Pois bem, dentro dessas alternativas, vamos voltar para o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Ok. Da leitura dos textos, constata-se que... Então, vamos lá. É apenas uma questão de interpretação, gente. É uma questão que envolve mais interpretação. Então, vimos lá que no texto 1... No texto 1, nós temos falando um pouco a respeito, né, dos índios, né? Fala um pouquinho sobre os povos indígenas. E no texto 2 mostra essa chegada dos portugueses aqui e mostra a maneira como eles estão se comportando ao ver os navios chegarem. Qual é a alternativa que consegue, de uma certa forma, reproduzir melhor esses dois textos que a gente acabou de ver, esses dois textos, tanto o texto verbal quanto o texto não verbal? Tanto essas duas linguagens aí que a gente acabou de ver. Alternativa, letra C, né? A carta, como um testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. A resposta correta é essa. Uma das coisas que eu gostaria de levantar, gente, quando ele fala a respeito da carta, é que toda essa produção de literatura formada no quinhentismo é toda com a visão do colonizador, pessoal. A gente não tem registro que realmente retrate de uma certa forma, de uma forma mais real, a maneira como os nossos povos nativos, eles foram, a visão deles. Não existe nenhuma produção que consiga trazer para a gente, no século XXI, um pouco dessa visão que eles tinham, né, dos povos nativos, e de como é que eles viviam, e da questão de todo o estudo mesmo linguístico também, anterior à chegada dos portugueses. Infelizmente, a gente só tem registros que são a partir do olhar do colonizador português, né, que vieram ao Brasil para poder desbravar, para poder procurar nossas riquezas, se aproveitar dos indígenas, né? Então, infelizmente, é o que a gente possui de registro, tá? E o que a gente observa aí na pintura é exatamente o que está dizendo na letra C, de forma bem explícita. A pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. A gente observa isso a partir da maneira como eles se expressam, ok? Então, gente, é isso. Trouxe uma questão para a gente poder analisar também sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem como é que funciona, né? Então, anotem aí que nós vamos ter outros momentos e vocês podem me enviar que eu posso resolver para vocês. Eu posso responder para vocês, ok? Então, um beijo para todos vocês. Se cuidem e bons estudos. Na banca de estudo, aprovação.